Daí galera da Aula Livre, bem-vindos à correção de mais uma questão de matemática da prova do Enem de 2019. E aí eu estou me orientando pela prova de cor cinza. E a correção de agora é da questão 154. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia. De maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%, ou seja, 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Bom, então aqui é um exercício também que ele é delicado, ele é não muito longo, mas com um grau de sutileza, de complexidade, de atenção, com bastante relevância. Tá? Então é um exercício que não é dos mais fáceis. Bom, então tem que pensar assim, o cara tem um restaurante ao longo da rodovia. Aí ele foi lá e colocou uma placa, indicando lá o restaurante, a propaganda do restaurante dele. Ele percebeu que o movimento dele aumentou. Beleza. Ele pensou, pô, então se eu colocar mais placas, o movimento vai aumentar mais ainda. Ele começou a perguntar para os clientes que estavam frequentando o restaurante dele, tu viu a placa lá? 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 Começou a perguntar. E aí ele concluiu que a chance ou a probabilidade das pessoas que viam a placa é de 1/2, ou seja, 50%. Tipo, metade via a placa, metade não via a placa. Então uma placa tem 50% de chance de visualização. Ele pensou, se eu coloco mais placas, a chance de visualização vai aumentar meu movimento. Ele pensou nesse formato. E aí então ele colocou mais outras placas junto à rodovia para ampliar esta visualização. E ele queria instalar uma quantidade de placas que fosse suficiente, uma quantidade mínima de placas que fosse suficiente para garantir que a visualização fosse de 99%, ou seja, 99% dos clientes perceberam pelo menos uma placa. Não é necessário que vissem todas, lógico, mas pelo menos uma placa ele queria que o cliente visse, né? 99 a cada 100, tipo, cada 100 clientes, 99 viam a placa e apenas um não via a placa. Então isso é bem importante, esse raciocínio. De cada 100, 99 viam pelo menos uma placa e um deles não via placa nenhuma. Bom, então essa é a ideia. Pergunta do exercício. Qual é a quantidade mínima de placa, então, de placas que eu agrego a essa uma que ele já colocou, de forma que que eu atinja essa probabilidade de 99%. Tranquilo? Então eu vou rascunhar essa historinha aí. Então, o dono do restaurante, ele instalou uma placa. Ok. Esta uma placa tem chance de ser vista, vou chamar assim, ó, probabilidade P de P, probabilidade da placa, 1/2. Vou botar aqui do ladinho uns 50%, né, para ajudar no raciocínio intuitivo. 50% de chance de ser visualizado. Já vou acrescentar do lado, então, estou fazendo o esquema do exercício, observa que a probabilidade de NP... Sor, o que é a probabilidade de NP? É a probabilidade de não placa, ou seja, de não ver a placa. Se eu tenho 50% de chance de ver a placa, qual é a chance de eu não ver a placa? 50% também. Poderia ser aqui esse exercício, de repente, a chance de visualização da placa aumentar para 80%. Vamos supor que 80% das pessoas era uma placa enorme, bonita, cheia de luzes, muito enfeitada, tudo assim muito bacana, fogos, né? E aí todo mundo via aquela placa. Daí aumentaria para 80%, vamos supor. Então, se a chance fosse de 80% de visualização da placa, qual é a chance da pessoa não visualizar a placa? Aí seria 20%. Então, essa é a ideia. Eu tenho 50% de ver a placa e também 50%, 1/2,
de não ver a placa. Então aqui também 50%. Esse raciocínio ele é bem interessante, isso chama propriedade de complementariedade da probabilidade, probabilidade complementar. Quer dizer, quando eu tenho uma coisa que sim e outra coisa que não, elas se completam no 100%, a soma das probabilidades tem que fechar o inteiro ou ainda 100%. Então isso está acontecendo, 50% mais 50%, 100%. Até aqui, ok. Então pesquisou os clientes, a visualização é 1,5, ok. E aí ele quer acrescentar novas placas de forma que atinja 99%. Então ele está com uma expectativa bem alta, ele quer que 99% dos clientes que passam pela rodovia enxerguem pelo menos uma placa. Então a expectativa dele, eu vou pôr assim, ó, estou fazendo como falei, ó, é um resumo. A expectativa do dono do restaurante é o quê? É que eu tenha uma probabilidade, vou escrever assim, ó, probabilidade de visualizar pelo menos uma placa. Pelo menos uma placa. Ele quer que essa probabilidade seja de 99%. Então, como é que eu vou medir isso? Bom, o cara pode passar ali, ver só a primeira placa, ou só a segunda, ou só a terceira, ou só a quarta, ou só a quinta, ou só a sexta, ou só a sétima, ou só a oitava, ou só a nona, ou só a 10ª. Tá, senhor, onde é que para? Não sei, porque eu não sei quantas placas tem. Então eu não sei. Mas ele pode ver pelo menos uma delas, qualquer uma delas, qualquer lugar. Mas ele pode também ver a primeira e a última, ou a primeira e a segunda, ou a primeira e a 7ª, ou a segunda e a terceira, a segunda e a 7ª, a segunda e a 5ª, a segunda e, sei lá, 10ª. Ou pode ver a primeira, a segunda e a 5ª, a primeira... Ah, mas isso não tem fim, realmente. Então ficaria muito complicado eu estudar todas as possibilidades de visualização de pelo menos uma, porque eu teria que pensar em pelo menos uma, ou duas, ou 3 e assim por diante. Então o trabalho para fazer isso seria muito complexo, muito complicado. Então eu vou pensar o seguinte, se eu quero que ele visualize pelo menos uma placa, eu quero 99% de chance que ele visualize pelo menos uma, qual é a chance de não visualizar nenhuma? A chance de não visualizar nenhuma é o que eu não quero, ou o que o dono do restaurante não quer. Ele não quer que ninguém visualize nenhuma. E a chance de visualizar nenhuma é 1%. Então eu vou colocar aqui, ó, a probabilidade de visualizar nenhuma, se é que dá para usar isso, né? Então, probabilidade de não visualizar nenhuma é de nenhuma placa. Se é 99% de chance de visualizar pelo menos uma, de não visualizar nenhuma, é o restante. É 1%. Ó. Isso aqui, ó, é o segredo do exercício, é pensar nesse raciocínio. Eu acho isso bem complexo. Né? Pensar que se eu quero que visualize pelo menos uma vez 99%, a não visualização de nenhuma é 1%, 1%. Então isso aqui é o que eu não quero que aconteça. Ou seja, isso aqui, se isso aqui ó, tem que ser, essa probabilidade tem que ser maior, tem que ser no mínimo 99%, isso aqui tem que, a probabilidade de ele não ver tem que ser menor que 1%. Então olha só, se eu chamar essa probabilidade aqui de probabilidade que eu não quero, probabilidade de não quero, então a probabilidade de não quero, probabilidade de NQ, probabilidade que o dono não quer que aconteça, essa probabilidade tem que ser menor que 1%. Segredo, ó. Isso gera esse raciocínio matemático. A probabilidade que ele não quer que aconteça isso, ele não quer que a probabilidade da pessoa ver pelo menos uma placa seja menor que 1%, certo? Ou ainda, ele quer que seja menor que 1% porque ele quer que ele veja 99%. Então, ele quer que aconteça uma probabilidade menor que 1% para que a visualização de pelo menos uma placa seja 99%.
Então, eu vou pensar assim. Se eu tenho 1/2 de chance para visualização de cada placa, significa que se eu pego a primeira placa, 1% de ver, 1% de não ver. Eu estou pensando no não ver. Lembra, se eu pensar aqui nos casos dele ver as placas, isso vai ficar muito pesado, tem muitos casos. Porque poderia não ver aqui, e ver aqui, ver aqui, não ver lá, ia ficar muito complicado. Então, eu só estou pensando ele não ver nenhuma placa. Não vai ver, não vai ver, não vai ver, não vai ver, não vai ver nenhuma, até o final da fila de placas. Os clientes não vão ver as placas. Então, chance de não ver a placa. De não placa, 50%, 1/2. Então, não viu a primeira. Aí o cara vai para a segunda placa, tá mexendo no som, tá no celular, que não pode, tá fazendo alguma coisa lá, se tá distraído, 1/2. Vai para a terceira placa, 1/2. De não ver. Vai para a quarta placa, 1/2. Tá, mas quantas placas são? Não sei, justamente é isso que ele tá querendo. Então, eu vou parar por aqui, vou botar um... Reticência significa um número desconhecido de placas, até que a última também tenha 1/2, tudo aqui é produto, e isso tem que ser menor. Ele quer, isso aqui é o cálculo de não ver, então isso tem que ser menor que 1%. Bom, então eu vou pensar assim, ó. Então a gente vai construir uma tabelinha, e para isso eu vou aqui usar um espaço maior, sempre observando que o meu objetivo é que esse produto aqui, ó, eu não sei quantos 1/2 eu terei, quantas placas eu terei, mas eu quero que esse produto seja menor que 1/100 ou 1/100. Então o formato é fazer por tabelinha, porque eu vou fazer por tentativa. Ó, se fosse uma placa só, 1/2 elevado à primeira, uma placa só, isso é 1/2, e 1/2 é maior que 1/100, porque 1 dividido por 2 é maior que 1/100. Eu quero que seja menor. Então, por enquanto, uma placa não me atende. Se são duas placas, senhor. Bom, então são duas placas, é tipo 1/2 vezes 1/2. Não enxerga aqui, não enxerga aqui. 1/2 elevado ao quadrado, isso vai me dar 1/4. E mesmo assim, 1/4 ainda é maior que 1/100, porque 1 dividido por 4 dá um valor maior que 1 dividido por 100. E aí eu vou seguindo, 3 placas, isso vai me dar 1/8, 1 dividido por 8 ainda é maior que 1/100, 4 placas, 2 na quarta, 16, 1/16 ainda é maior, né, porque eu vou dividir 1/16, é que eu estou dividindo 1/100, então aqui ainda é maior. Lembra que eu não quero que seja maior, eu quero que o produto seja menor que 1%. Vou tentar então com 5 placas. Se fossem 5 placas, isso vai me dar 1 elevado, 2 na quinta, 32. Mesmo assim, 1 dividido para 32 ainda é maior que 1 dividido para 100. Imagina, uma laranja divide para 32 pessoas. Dá um pedaço de laranja para cada um. Agora, se eu pego a mesma uma laranja e divido para 100 pessoas, o pedaço é bem menor. Vou tentar com 6 placas. Aí eu tenho 1 na sexta é 1, 2 na sexta, 64. Ó, tá chegando perto. Mas mesmo assim, uma laranja dividido para 64 pessoas ainda é maior pedaço que uma laranja dividido para 100 pessoas. Puxa vida, então eu vou tentar aqui com 7 placas. 2 elevado na sétima dá 128. Opa! Agora eu consegui, ó. Porque uma laranja dividido para 128 pessoas dá um pedaço menor do que a laranja dividido para 100 pessoas. Aqui o pedaço é menor, realmente é menor, que é o que eu quero. Eu quero que o produto das placas, ou o produto das probabilidades das placas, seja menor que 1%. Então eu preciso de quantas placas? Eu preciso de 7 placas. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Então eu preciso de 7 placas. E olha a surpresa. Olha nas alternativas. Não tem 7 placas. Ainda bem, porque muita gente vai fazer o raciocínio e vai marcar o 7. Mas por que não é 7, senhor? Porque isso aqui é o total de placas de que eu preciso. Mas lembra que o cara já instalou uma placa. Então, quantas novas placas? Vou ler.
a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas. Então ele já instalou uma, quantas placas faltam? Faltam mais 6. Então uma placa mais 6 novas placas para fechar 7 placas, porque 1 meio elevado na sétima realmente fica menor do que 1%. Que é, então, vamos dizer assim, a possibilidade de ninguém enxergar placa nenhuma. 7 placas, e aí eu tenho isso, aliás, 6 placas, e eu tenho isso na letra D. Né? Eu tenho uma placa já instalada, com mais 6 placas novas, para fechar 7. Então, 6 placas novas, letra D. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Meu forte abraço e até a próxima correção.